Boa noite, meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró e também do Presbitério Rumo ao Sertão. Nesta época aí de coronavírus, nós estamos transmitindo o estudo da nossa reunião de hoje para vocês e que todos possam ouvir e assistir pelo nosso canal do YouTube. A nossa recomendação é que os irmãos mantenham-se confinados até passar o período mais difícil desta peste e a gente voltar, se Deus quiser, às nossas atividades normais. Estou com saudade de todos os meus irmãos queridos e é uma alegria poder transmitir para você a mensagem da Palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 9, versos 14 a 18, que diz assim as Escrituras Sagradas do Novo Testamento, Nova Almeida Atualizada. Assim diz as Escrituras. Que diremos, então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quiser. Bem, eu quero dar continuidade ao estudo do livro de Romanos e que estamos com o tema a justificação pela fé. Tiramos aqui do verso 18 a frase: Deus tem misericórdia de quem quer. É o tema do nossa exposição de hoje para você. E escolhemos os versos 14, 16 e 18 para compartilhar com os irmãos nesse estudo de hoje para você. Então vamos lá. Vamos, em primeiro lugar, orar e pedir a direção de Deus. Deus e Pai, nos conceda a Tua graça, Senhor, para poder falar de um assunto tão assim, pesado, né? Um assunto assim tão difícil, que muitos não têm compreendido a Tua palavra. Mas nos dê direção para que a gente venha transmitir a Tua palavra, não só se edificar, mas edificar a Sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró e Presbitério Rumo ao Sertão. Bem, vamos para o estudo. Como eu disse, né, o tema da nossa exposição, Deus tem misericórdia de quem quer. E na introdução vamos ver o verso de número 14, a frase que Deus é injusto. Olha, estamos, como eu disse, expondo a palavra de Deus em um dos textos mais difíceis sobre a justificação pela fé. Como foi a primeira mensagem dentro desse capítulo 9, né, nós vamos dar continuidade. E Paulo, ele explica bem este assunto, né, aos romanos. Pois mesmo antes dele ir ou de chegar em Roma, né, ele já sabia que os irmãos tratavam deste assunto, né? E como não dizer em nossos dias, né, como as pessoas têm tratado muito deste assunto, amado, pois o mesmo assunto continua trazendo muitos problemas para aqueles que não têm se aprofundado no conhecimento das Escrituras Sagradas. Então nós vamos ver este verso 4 um pouco mais na frente.
Vamos ver agora o verso de número 16. Não depende de quem quer. Essa é a frase do verso de número 16 que eu quero introdutoriamente compartilhar com vocês, né? Bem, Deus tem o controle de tudo e não abre mão de fazer a sua vontade, né? E principalmente em função da salvação do homem. Veja o processo todo, né, da vinda de Jesus Cristo ao mundo. Então, ele tem essa primazia pela a salvação do homem pecador, não é? E quem ouve o Evangelho haverá de entender a missão redentora do Senhor Jesus, que veio ao mundo. Olha, no caso da recusa de Deus em não receber o homem perdido, pecador, amados, somente Deus sabe. Eu não vou aqui dissuadir sobre isso aí, não é? Somente Deus sabe, não é? No entanto, amados, deixa a certeza para quem estuda, amados, e procura conhecer a palavra de Deus, que na justiça de Deus o homem foi condenado à morte eterna desde o primeiro homem, e isso prevalece e permanece, amado, para quem recusar o Senhor Jesus. Então, não há escapatória, né? Não há como haver mudança da parte de Deus. Né? Como não houve quando tomou a decisão sobre Adão. Bem, vamos ver o verso de número 18, nessa parte introdutória, que todos esses versos nós vamos compartilhar com vocês dentro desses 3 pontos. Como eu costumo sempre expor a palavra de Deus em 3 pontos. Parece que eu entendi mal que o presbiteriano ele só prega em 3 pontos. Aí eu só prego em 3 pontos. Às vezes tem uma margem para 4, 5, 6, mas aí eu faço uma condensação. Mas vamos ver o verso de número 18. Endurece a quem ele quer. Deus, né, endurece a quem ele quer. Amados, Deus ele usa a sua misericórdia para com os salvos, os que são eleitos, escolhidos. Então ele usa a sua misericórdia, amado, né? Pois isso se constitui um alto privilégio para aquele que é escolhido, né? Para fazer parte, né? Que vão herdar o céu, né? Caso parta daqui antes, né? De Jesus Cristo voltar, né? E depois ele participará do grande tribunal do juízo com o Senhor Jesus quando voltar, que ressuscitar os primeiros crentes, depois os incrédulos, né? Então ele virá para estabelecer o tribunal. Aí os que vieram com ele do céu, salvos, e os que forem arrebatados salvos, irão para novo céu, nova terra e nova Jerusalém. Pense, você numa vida eterna, desfrutando do novo céu, desfrutando, se é novo céu, porque no primeiro céu é só a consciência, o espírito, mas nesse novo céu são os corpos ressuscitados dos salvos. Que bênção, né? E aí, nova terra. E mais, já pensou a cidade santa? Que coisa que nos fascina. É bom pensar nisso aí. Então vamos para o nosso estudo, para a nossa exposição. Em primeiro lugar, o verso 14, amados. Que Deus é injusto? Né? Que pergunta, né? Paulo é curto e grosso, né? Ele disse, não, Deus não é injusto. Deus é justo, né? Amados, Paulo estava de viagem para Roma, já terminando a carta dos Romanos, né? E certamente ele ouvira falar dos cristãos, não só judeus, mas alguns gentios, né?
que não estavam assimilando bem, principalmente os judeus, amados, as colocações de Paulo sobre a compreensão dos predestinados para a salvação. Então isso circulou certamente lá em Roma, com aqueles que iam, né, nessas viagens, né, para Roma, certo, meus amados? Então Paulo, ele cita, por exemplo, os assuntos de Abraão na formação dos judeus em relação à escolha de Deus, exemplificando os netos, né, os netos de Abraão, né, um escolhido chamado Jacó e outro rejeitado, né, e outro aborrecido chamado Esaú. Olha bem essas explicações para você. Bem, eu volto um pouco mais para trás, antes de Abraão, né? Vamos começar desde Adão. Né? Eu não vejo as pessoas comentando isso, mas eu sempre comento. Né? E a quem foi dado a promessa da vida do Messias? Foi a Adão. Foi a ele que foi dado. Né? Certo? Não existia ainda nem judeu nem gentio. O negócio de judeus veio depois de Abraão, neto dele, Jacó, que dando-se Israel, mas que já tinha aquela peregrinação depois que saíram da terra do Egito, e aí as leis, né, e passaram a chamar hebreus, judeus, etc. Mas eu vou falar só de judeu e de gentio. Gentio, antes de Abraão, era todo mundo, era as nações. Não tinha judeu nem gentio, tinha todas as nações. Por isso que quando Deus chamou Abraão, disse a Abraão, olha, você vai abençoar as nações e vai também amaldiçoar as nações, né? Tá certo? Bem, quem creu, né, e adorou a Deus como cremos que são os eleitos, né? Vamos dizer dessa primeira parte, de Adão até Abraão. Abraão foi o pai da fé, e dele veio lá os judeus. Mas nesse período aí, primeiro período, quem ali certamente, né, servia a Deus, tinha temor a Deus, o adorava, né, como Abel, como Enos e tantos outros aí, antes de Abraão, certo? Muito bem. Então, quem creu e adorou a Deus, né, como cremos que são os eleitos, né, de Adão até Abraão, os eleitos, os que creram, o espiritual, né, o nascido de novo, essas pessoas aí, essas primeiras, né? Então, Paulo destaca que Deus, para formar um povo, ele fez isto no chamado de quem? De Abraão. E Abraão tinha a missão de abençoar as nações, mesmo sendo uma nação, ele seria a nação que iria abençoar as outras nações. Que aí depois foi chamada, conhecida como gentio, por causa da forma dos judeus sempre tratar dessa forma as outras nações, né? Muito bem. Então, meus irmãos, então, até o cumprimento da promessa, todos os que serviram e creram em Deus, amados, e na promessa do Messias, irmãos, que viria para resgatar o homem pecador, amados, eram eleitos em detrimento de ser judeu ou gentio, isto é, de todas as nações. Amados, Paulo destacava a salvação como prerrogativa, né? Prerrogativa soberana de Deus para judeus e para gentios, amados, né? Então, todos que foram salvos por Deus, como ele diz que Deus disse a Moisés o quê? Está lá no verso de número 15 aqui que nós lemos. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Isso é Deus que está dizendo. Por isso que eu digo a você, olha, você é um eleito, puxa, valorize isso aí. Aí evangelize, dê provas que você é um eleito de Deus. Né?
Porque vem provas sobre a vida das pessoas para elas serem provadas. Né? Muito bem. Então, amados, a resposta de Paulo, né, quando nós lemos aqui, né, que Deus é injusto, a resposta de Paulo, irmãos, né, sobre se Deus era injusto, ele esclarece, né, Deus diz, olha o que é que Deus diz no verso 12 aqui, de maneira, quer dizer, olha o que é que Deus, que é sobre, Deus diz isso aqui no verso de número 12, quando perguntaram a Paulo, Deus é injusto, aí Paulo diz, de maneira nenhuma, né, certo? De maneira nenhuma, irmãos. E a questão era essa prerrogativa de Deus, irmãos, e da sua soberania, e por esta razão resolveu escolher os salvos. Ele escolheu. É ele é quem escolhe. É ele, o poder é dele, amados. Né? E os salvos são todos aqueles, amados, que creram em Deus e viveram a vida de obediência a Deus antes da vinda de Jesus. Por isso que o pastor Augusto Nicodemo, quando estava pregando, ele disse que existe dentro da nação judaica, dentro do povo judeu, existe o judeu da carne e o judeu espiritual. Certo? O judeu espiritual é os eleitos. E foi pouquinhos, né, que receberam Jesus. Né? Interessante, meus amados. Né? Amados, preste bem atenção. E mais, irmãos, e todos que foram salvos na vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio, o povo antes cria, porque ele vinha, era a promessa. Agora ele veio e se cumpriu. Então todos que creram na vinda dele, durante a vinda dele, e até hoje nós, com certeza, meus amados, nós estamos aí fazendo parte da humanidade cristã. Certo? Antes de Jesus Cristo vinha, era o Messias, era o Filho de Deus que vinha, a pré-humanidade cristã. Quando ele veio, ele estabeleceu, né, e somos da humanidade cristã, fazendo parte do corpo de Cristo. Amados, por outro lado, amados, aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus, que não creram, amados, que ele seja judeu, que ele seja gentil, seja lá quem ele for. Se não creram, amados, não faz parte da humanidade cristã, faz parte da humanidade adâmica. Desde Adão, primeiro homem, até a multidão, até o último homem, acabado de nascer agora. Meus amados, é muito importante, né? E vamos agora para o segundo ponto. Segundo ponto, amados, da nossa mensagem, verso 16. Não depende de quem quer. Não é? E Paulo deixa muito bem claro aqui, amados, sendo Deus soberano, amados, ele atraiu para ele mesmo. Escolheu não os que seriam salvos e os que seriam perdidos. Foi ele. Porque não é ele que sabe. Está lá, né, toda o cesto de maçãs, as que estão podres, as que estão ruins, as que não prestam, as que estão boas. Ele é o soberano, é ele que escolhe, meus amados, né? Escolheu não os que seriam salvos, irmãos, e os que seriam perdidos. Isso é uma coisa de Deus, amados, né? E não existe alternativa, amados, para a salvação, amados. E ninguém pode livrar-se da condenação eterna. Ninguém condenado que não creu pode se livrar da condenação eterna. A não ser que Deus o salve e liberte ele dessa situação, né? Amado, o questionamento das pessoas que discutem esse tema, amado, eu diria, não entende Deus quando ele diz que amou Jacó, né? E aborreci Esaú. Eles não entendem isso de jeito nenhum, amado. E não é fácil compreender, principalmente para um que se diz crente, que não estuda, que não é espiritual, é carnal, que é presencial, que não faz
parte da membresia, que não é eleito, escolhido, está no meio. Esses aí pode ser teólogo, pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser quem for, meus queridos, né? Com certeza, amados, né, eles não irão compreender, né, do ponto de vista humano, não há como, amados. É preciso entender que a humanidade adâmica, amados, foram condenadas pela justiça de Deus. Né? Condenada pela justiça de Deus. A condenação eterna. Portanto, amado, Deus agiu de forma diferente, pois Jacó foi escolhido pela misericórdia de Deus, como fica bem claro nas palavras de Paulo. Olha aqui o verso número 18, que nós vamos ver mais na frente. Está aqui, ó. Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Né? O homem, crente e não crente, Jacó e Esaú. Todos dois vieram lá da Adâmica, com a chama do pecado e a condenação eterna. Mas Deus escolheu esse aqui para ser salvo e rejeitou esse. Então, para Jacó ele usou misericórdia e então ele escolheu Jacó. Eu não sei porque Deus sabe e tudo o que iria acontecer. Esaú, olha, Esaú, bem, já estava dentro da justiça. Deus não usou misericórdia, ele estava dentro da justiça, então, barco perdido, não é? Bem carregado. Então, o perdido está perdido desde Adão. Então, como é que eu vou discutir contra Deus? Se todo mundo foi condenado à morte, mas Deus usou misericórdia, porque Deus conhece, eu não conheço, você também não conhece. Então você não pode questionar Deus. De maneira nenhuma, Paulo disse, de maneira nenhuma. Né? Pois bem, nós vamos ver isso um pouco mais na frente. Esaú, amados e todos que foram rejeitados, tá bom? Vamos lá, amados. Não existe maior privilégio, amados, de alguém ter escolhido, né, e amado e sido amado por Deus. Você é um eleito, foi escolhido e amado por Deus, né? Como Deus fez com Jacó, fez com você, né? Fez com todos aqueles que receberam ele, né? Que Jacó foi atraído, né, pela questão de Deus na vida dele, né? Então, Deus fez com Jacó atraindo para si, né? Para manifestar essa situação, amados, do homem nesta vida, amado, terrena, amados, ele é um condenado pela desobediência, morreu espiritualmente e tem todas as consequências de que vivam no pecado. Não é? A situação da salvação é a mesma, ela é anunciada para o pecador ouvir a voz do Evangelho, amados, antes de Jesus Cristo vir. Deus já falava pelos profetas, Deus já falava para o povo, né? E já era anunciado o Messias, o Salvador, amados, que haveria de vir, que era uma promessa que aconteceu, amados, e que todos deveriam ter entendido isso e terem se convertido, não é? Terem se convertido a Deus e serem salvos, meus queridos, como foram tantos outros, né? Pois bem, para os que vivem depois da vinda de Jesus, o Messias, né? Do cumprimento da palavra de Deus, né? Da promessa, amados, a mesma coisa, precisa só ouvir o Evangelho do Senhor Jesus. Lamentavelmente, meus queridos, os discursos apologéticos sobre a salvação, meus amados, o assunto é claro para que todos possam conhecer melhor um assunto que vem desde o primeiro homem, não é? Até o último homem, como eu falei desde o início. O Evangelho da salvação, amados, para todos que vivem depois da vinda do Messias, não é? Depois, vem sendo pregado por todo mundo. O Evangelho vem sendo pregado e chegar a todas as pessoas, amados, não é? O homem pecador precisa ouvir a voz de Deus
para receber Jesus no seu coração, a voz do Evangelho, não é? Precisa isso aí, porque não há a mínima possibilidade do pecador ser salvo se ele não ouvir a voz do Evangelho e crer em Jesus Cristo, amado. Deus, ele cumpriu a sua promessa, amados, ele cumpriu a sua promessa. Deus cumpriu a sua promessa, amado, e prometeu o Redentor. O Redentor veio, amados, à humanidade adâmica, não é? Que era judeus e gentios, quando ele veio, não é? Ele veio para que eles pudessem crer e serem salvos, como muitos foram salvos, não é? Quando ele esteve aqui. O que é que Marcos 16:16 diz para nós, não é? Diz que Jesus disse o seguinte, olha bem, disse-lhes: vão por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E o 16 diz, não é? Quem crê e for batizado será salvo. Está aqui a pregação do Evangelho. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, nós vamos ver a parte número 3 dessa exposição: endurece a quem ele quer, a quem ele recebe, a quem ele rejeita. Não tem para onde correr, né? Amados, os resultados da justiça de Deus, amados. O homem foi condenado, amado, em função da desobediência, né? Quando o homem preferiu a morte ao invés da vida, amado, né? Ele foi expulso do jardim do Éden. E o que significa, amado, um povo como judeus, que esperava a lei que Deus estava enviando por Moisés? Preste atenção aí, né? E antes de recebê-la, o povo se rebelou contra Deus, fazendo um bezerro de ouro, amado, e assim afrontou o Criador, afrontou Deus. Não tem Deus aqui, não? Pois é, vamos fazer um bezerro de ouro, né? Amado, a Moisés chegou irritadíssimo quando viu aquela cena. Moisés ficou insuportável. E aí, depois de algumas palavras fortes com Arão, olha o que Arão disse, Êxodo capítulo 33, verso 22. Arão disse o seguinte, não fique irado, meu senhor, não fique irado, meu senhor. Você sabe que este povo é propenso para o mal. Judeu, propenso para o mal. Povo que havia saído do Egito, ia para a terra deles. Teve o milagre do travessia do Mar Vermelho e tantas outras coisas. Mas o povinho ruim, né? Olha bem, na sabedoria de Deus, irmãos, ele conhece, amados, ele conhece tudo e todas as pessoas, amados. E a ação de Deus, amado, contra o povo foi pesada demais, né? O povo se voltou para si próprio, num instantinho em que Moisés subiu ao monte para buscar as tábuas da lei, né? Mas isso é o que se espera da humanidade. Arão já disse, Moisés, esse povo não está nem aí. É como as pessoas que é ajudada por outros e a primeira que ele trai é quem está lhe ajudando. É desse jeito, né? Pois bem, o povo voltou então para si próprio, porque embora fosse judeu, mas muitos na carne pertencia mesmo, era a humanidade adâmica e não a humanidade cristã e, por enquanto, messiânica. Meus amados, né? Veja bem o que aconteceu, né? A humanidade adâmica. E como no caso do endurecimento do faraó, do endurecimento do faraó, amados, este e outros entendimentos se referem à ação do pecado, amados. E Deus endureceu esse homem, né, para ele fazer o que fez. Olha, o povo de Deus, meus irmãos, estava misturado, né, como hoje, né? Misturado, os carnais, né, e os espirituais, amados, pois seria muito bom que Adão, ao ter
a nova chance, né? Deus vinha a ele, né? Adão, onde é que tu está? E disse para ele a proposta dele de serem redimidos, amados, né? E aí, amados, a nova chance ter dada para que ele obedecesse a Deus e cuidasse da sua casa, da sua família, amados, para que toda a sua descendência, né, acreditasse na promessa de Deus, né, e tivesse feito uma vida de obediência, amados. Não temos o que a humanidade teria sido, eu creio que a humanidade teria sido melhor, né? E com a vinda de Jesus Cristo, ao invés de uma pequena minoria, né, acreditasse em Deus, mas a grande maioria fizesse a vontade de Deus com toda clareza, amado, com toda certeza, seríamos diferentes se nós tivéssemos obedecido, infelizmente, né? Em toda a história do povo de Adão, amados, Abraão, Moisés e outros grandes líderes, amados, a quem Deus fizera grande promessa até a vinda do Messias, né? Ao chamado povo de Deus, né, meus irmãos, né? Povo de Deus não correspondeu. Ele não correspondeu e não foi obediente, amado, pagando o preço muito caro em toda a sua história. E nós conhecemos, amados, né? A história da igreja, do povo de Deus, é de muito sofrimento, amado, de perseguição, do exílio, amados, né? De ser escravo das nações, tanto em sua terra como na terra dos outros. O povo, amados, sofreu muito, amados. Olha, já estou chegando ao final. Não há como questionar, amados, né? Porque, amado, Deus endurece o coração do homem pecador, amado. E o bom teólogo bíblico vai entender que Deus é Deus e só Ele faz o que lhe apraz e nós nada temos que questionar o que Deus faz, amados. Não gostamos nem entendemos, né? Não gostamos e não entendemos. Então a gente tem que deixar a vontade de Deus, né? Deus usou a sua justiça para aborrecer. Ele usou a justiça para obedecer, para aborrecer, né? O pecador da humanidade adâmica, né? E entendo, amados, que a humanidade adâmica, amados, né? Pisou na bola. E aí, amados, essa é a índole do pecador inclinado para o pecado. Muito bem, eu quero concluir, amados, com uma pequena história. Quando Thomas Edison conseguiu finalmente fabricar sua primeira lâmpada elétrica, não é? Duradoura, pediu que um dos seus auxiliares instalasse a lâmpada ali para inaugurar a luz. Ele descobriu a luz. E quando o seu auxiliar levou a lâmpada, ela escorregou, caiu e quebrou. Ele lutou para fazer outra e poucos dias depois estava pronta de novo. E convidou todo mundo de novo para a inauguração. E quando estava lá, ele chamou seu mesmo auxiliar e disse para ele, né, coloque a lâmpada para nós inaugurarmos. Olha, meus queridos, com toda certeza absoluta, Deus, Ele nos restaurou. Deus, Ele nos perdoou. Deus nos entendeu. Nós somos fruto da misericórdia de Deus. Graças à misericórdia de Deus, esse povo eleito, escolhido, pode sonhar com tranquilidade, de viver aqui sob os cuidados de Deus e ter certeza que ao partir dos umbrais desta vida, se Ele não vier, vai para o céu, e se não, será recebido com Ele. Olha, que bênção maravilhosa. Que Deus lhe abençoe. Amém?